Buenas, indiada, eu sou o professor César Santos e estou aqui com vocês no canal Preço, mulher! para falar sobre uma palavra que normalmente ela pode trazer alguma gafe se a pessoa não souber a ocasião adequada de usá-la, tá? Então, algumas palavras do gauchês são muito simples, né? Por exemplo, cusco é cusco, xergão é xergão, e não tem outros significados. Guri é guri, não tem outros significados. Porém, a palavra China, né, ela tem várias conotações dependendo da ocasião de uso. Então, antes da gente continuar o nosso vídeo, eu vou pedir para vocês dar o joinha e se inscrever no canal Gaúcho Pantaneiro para ajudar a divulgar a nossa rica cultura. Bueno, então, indiada, continuando o nosso vídeo. Afinal de contas, a palavra China é pejorativo ou não é pejorativo? Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver a definição dela de dicionário. O que quer dizer no dicionário? Tá? Então, rápida pesquisa no Google e China, além da definição do país, é claro, vai ter na parte regional o seguinte significado. Disse de mulher indígena ou descendente de índio. Disse de mulher morena de olhos puxados. Disse de mulher cabocla ou de pele muito morena. Tá? Então disse que também diz-se que pode ser mulher ou moça do campo. Mas ainda pode ser também prostituta, meretriz, tá? Então, isso aí são os significados de China no dicionário. E desse jeito, ela é bem usada no cotidiano das pessoas. E etimologicamente, né, isso não é, a gente não bate o martelo, nem o dicionário bate o martelo sobre a definição da palavra, provavelmente vem de uma língua quichua, tá? Que China era com TH, era a fêmea do animal. Tá? Então, passou-se a usar como a fêmea do homem campeiro. Tá? Então, essa é a definição de dicionário da palavra. Aí assim, né, pessoal? Como que essa palavra ela vai aparecer, por exemplo, na literatura? Na literatura, ela aparece da mesma forma que no dicionário. Por exemplo, né, eu peguei duas obras, eu peguei o Gaúcho Martim Fierro, para ver como aparece a palavra China no Gaúcho Martim Fierro, e peguei o Continente do Érico Veríssimo, né, que são duas obras identitárias assim, da cultura gaúcha, né, para ver como aparece. Então, no Continente, a palavra China vai aparecer justamente para definir aquelas mulheres descendentes dos índios vagos, né, que ficaram desalojados após sucessivas guerras, né, as guerras guaraníticas, aquela troca que teve ali da província do Sacramento. Então isso deixou muitos deslocados de guerra. E as filhas desses índios eram chamadas de chinas. Tá? Então eram mulheres que podiam ser, bem entre aspas, tá, pessoal, usadas sexualmente por elas não terem uma família. Tá? Era uma necessidade. Uma coisa que não aparece no dicionário, mas que aparece também bastante na literatura e na história também, nos livros da história, é a questão da China ser aquela mulher que acompanha o soldado. Ela pode ser a esposa do soldado. Tá? Mas vocês imaginam como era a vida dessas mulheres, né? Uma China que foi lá para o Paraguai acompanhar o marido morre. O que resta para ela fazer naquela época? Tá? Infelizmente ela ia se prostituir, porque tinha 4, 5 filhos e por aí vai. Tá? Então essa era a nossa realidade. Então a literatura traz dessa maneira para nós. E aquele perfeito casamento que eu sempre falo da literatura com a história. Já no Gaúcho Martim Fierro, que é a segunda obra que eu procurei aparições da palavra China, ela já aparece de maneira bem carinhosa. Né? Então o Gaúcho Martim Fierro
Ele levanta cedo para tomar o seu mate e ele olha com carinho a China dele tapadinha com o poncho. Tá? Então, vai aparecer dessas duas maneiras. Aí assim, né, pessoal? A gente viu o uso no dicionário, a gente falou um pouquinho do uso comum e viu como aparece na literatura. Porém, essa palavra é muito recorrente também nas músicas e ela vai aparecer, né, exatamente com essa ambiguidade. Tá? Então, por exemplo, na música Recuerdos da 28, o eu lírico ele vai falar assim: danço com a melhor China, quem me importa lhe pagar. Tá? Então, ele é uma mulher que tu pode tê-la se pagar. Tá? Então, aparece com essa conotação de prostituta, de meretriz. Porém, tá, em outras músicas, eu vou colocar só mais uma de exemplo, um chamamé muito bonito que chama-se Meu Medo. Tá? O homem, né, o eu lírico, dirige-se muito carinhosamente a ela, né, e diz que sem os carinhos da China tenho sofrido demais. Ou seja, é a mulher que ele quer, né, no resto da música deixa claro que é a mulher que ele quer passar o resto da vida com ela. É essa China, que também pode ser chamada de chinoca, em várias músicas vai aparecer. Então assim, né, pessoal, o que define o uso dessa palavra? A ocasião, tá? A ocasião vai definir o uso dessa palavra. Então, vários jeitos de falar, vários dialetos ali, várias variações linguísticas, elas são adequadas ou inadequadas conforme o contexto. E assim, a palavra China também vai ser adequada ou inadequada conforme o contexto. Tá? Mas não adianta nós, marmanjos, ficarmos aqui loucubrando em relação a coisas que as mulheres sentem. Tá? Então uma mulher vai se sentir ofendida ou ela vai se sentir acariciada ao ser chamada de China. Depende por quem está chamando. Né? Então, como eu disse, não adianta nós marmanjos ficarmos aqui loucubrando, sendo que quem sente isso é a mulher, e eu vou dar a palavra para as mulheres, para ver o que elas dizem para nós, né? Se China é pejorativo ou não, ou que depende. Olá, colega César. Gostaria de comentar sobre o teu vídeo postado na internet, né? Sobre as questões que você discute sobre se o termo China é pejorativo ou não, tá? Eu concordo com o teu ponto de vista defendido no vídeo, tá? Na minha opinião, o termo, para ser pejorativo, vai depender de vários fatores, assim como para não ser pejorativo também. Em primeiro lugar, vai depender da situação sociocomunicativa, né? Quem é o falante, né? Para quem está falando, em que situação está falando. Então, vai ser pejorativo dependendo da situação, né? Antigamente se usava o termo bem mais que agora, eu acredito, né? Hoje é mais no contexto das músicas gauchescas, pouco se usa esse termo, né? Então, como tu colocaste no teu vídeo ali, pode significar descendente ou mulher de índio, né? Mulher com a pele mais morena ou mulher de vida fácil, né? Concordo porque são denominações, são classificações que o dicionário apresenta. Então, na minha opinião, o termo China, ele é pejorativo na maioria das vezes, tanto no contexto gauchesco, quanto na referência que as pessoas fazem a esse termo, quando utilizam esse termo. Por exemplo, né, as pessoas mais antigas usam muito esse termo. As pessoas bem mais velhas que nós, que já têm 70, 80 anos, eles se referem, quando eles falam o termo China, é para se referir a uma mulher que tem vida fácil,
né? Ou que não tem um comprometimento com a família, que trai o marido. Então, esse termo, antigamente, ele era bem mais usado que agora. Eu, pelo menos no contexto que eu estou inserida, eu não ouço muito esse termo, né? E na literatura, que era bastante utilizada na literatura nossa gaúcha, creio que na maioria das vezes o termo era utilizado, às vezes de forma carinhosa, mas que coloca a mulher em um segundo plano também, renega aquela... renega, como que eu vou dizer assim, a posição da mulher dentro da sociedade e coloca ela no segundo plano, mesmo sendo de maneira mais carinhosa, como tu colocaste no vídeo. E o que afeta essa questão ainda mais, o que torna o termo pejorativo, são as canções gaúchas, né? Porque as canções gaúchas, quando tratam da mulher... colocando como China, tratando como China, né, é a questão mais pejorativa. Até pode ter um cunho carinhoso, né, entre aspas, esse carinhoso, mas renega a posição da mulher na sociedade, coloca ela em um segundo plano, né? Então essa é a minha opinião. Então, se o termo China é pejorativo, penso, né, que na maioria das vezes ele é utilizado de forma pejorativa. E quando ele não é, mesmo assim, ele coloca a mulher em uma situação de submissão, né? Então, na minha opinião, na maioria das vezes ele é pejorativo. E um termo que, pelo que a gente vê, deixou muito de ser usado, era usado mais antigamente, né? Mas no nosso cotidiano é como eu disse, são as pessoas mais antigas, né, mais velhas que fazem referência a esse termo. E na literatura, né, que ele está materializado e que ele continua sendo utilizado, certo? Então essa é a minha opinião sobre o termo China. Então, na maioria das vezes, ele é, sim, pejorativo, tá? Valeu! A primeira vez que eu ouvi a palavra China era lá na nossa casa, quando eu era pequena. Geralmente era quando não tinha muita coisa para misturar na comida, e aí falavam arroz de China pobre. Depois, já de maior, eu comecei a escutar muito nas músicas, algumas vezes pejorativo, de algumas formas meio maldosa, mas também eu vi como elogios. Quando meu esposo toca assim, algumas músicas, toca violão, algumas músicas aqui em casa, geralmente eu vejo ele falando de uma forma carinhosa. Se, ouvindo dele, quando ele fala minha China, minha chinoca, eu escuto de uma forma meiga, com carinho. Mas claro que também já ouvi em algumas músicas de uma forma não tão delicada, como sendo de mulheres que usam do próprio corpo para ganhar seus sustentos. Então acho que era isso. Então, Indiada, para a gente encerrar o nosso vídeo, o objetivo era exatamente esse, problematizar o uso da palavra, porque às vezes nós homens, nós usamos algumas expressões, usamos alguns termos, mas nós não sentimos o peso social da palavra. Então a ideia é exatamente essa, para que nós aprendamos com quem usar, quando e como usar essa expressão muito comum no gauchês. Forte abraço a todos.